Hello everyone! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje você vai entender quais são os principais erros que os iniciantes no inglês cometem. Então fica até o final desse vídeo para entender que erros são esses que atrapalham os seus estudos. Bom, para início de conversa, quando a gente fala sobre iniciante nos estudos, a própria palavra já dá uma dica de que a gente está começando esse processo e, portanto, a gente não tem muita noção de como que funciona o inglês, de onde que ele surgiu, como é que ele se comporta, como é que as pessoas usam o inglês no dia a dia. Então, a primeira coisa que você precisa ter muito claro aí na sua cabecinha é que o inglês nada mais é do que uma forma de se comunicar. Parece óbvio isso, mas não é tão óbvio assim, porque as pessoas insistem em pensar que o inglês é algumas palavras que você precisa traduzir. Mas não é só isso. Essas palavras que você traduz são ditas por pessoas. Essas pessoas se comunicam de maneiras diferentes. Então você precisa entender que o inglês, ele é um idioma, ele é uma linguagem totalmente adaptável a cada pessoa. Isso significa que você, que é brasileiro, pode falar o inglês de um jeito que fica melhor para você. Isso não significa que você não vai melhorar os seus estudos. Mas isso significa que você não precisa ser perfeito. Então é isso que você precisa entender muito bem. Desde a primeira aula que você for assistir em inglês, você precisa ter claro isso. De que o inglês vai servir para você conseguir se comunicar. Não vai ser uma aula em que você tem ali como objetivo ficar traduzindo palavras. Em inglês não é só isso. É importante traduzir? Lógico, para você saber o significado das coisas. Mas mais do que traduzir, é você entender o inglês como um todo e usar ele ao seu favor e conseguir ter fluidez nas suas conversas. Porque, afinal de contas, se você parar para pensar, só traduzir vai complicar as coisas, porque isso significa que se você não entender o contexto, não entender para que serve aquela frase, como colocar em diversas situações, você vai acabar se confundindo. Porque se você só sabe uma tradução, por exemplo, e o inglês, sabendo que o inglês ele se comporta de maneira muito versátil, ou seja, uma palavra tem vários significados, você vai se confundir. E aí, no momento que você vê um outro significado, você não vai entender, porque lá no início você só traduziu daquele jeito e não entendeu o contexto como um todo. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, ok? Que o inglês nada mais é do que uma forma de se comunicar, não é um idioma que você tem que ficar traduzindo, ele é uma linguagem que é usada com pessoas reais, que se comunicam, que se expressam de jeitos diferentes, e é isso que você precisa ter muito claro. Então, fizemos essa introdução e agora vamos para o primeiro erro. O primeiro erro é não ter boas referências de estudo. O que eu digo sobre boas referências? Boas referências significa você ter vários lugares onde você pode pesquisar sobre inglês, aprender inglês. Porque é muito comum que a gente se prenda a um tipo de referência. Por exemplo, livros. Se você se prender só aos livros, por um lado vai ser bom, você vai entender sobre a gramática, a escrita, principalmente a escrita. O livro, ele tem principalmente a função de te ajudar com a escrita, ok? Porque você vai ver centenas de palavras ali. Agora, por outro lado, você vai estar dispensando a oportunidade de ouvir aquelas palavras do livro. Então, se você só ler, como é que você vai saber como falar? Então, é importante que você tenha, assim, em mãos livros e, ao mesmo tempo, tenha um recurso de áudio para você escutar aquelas palavras. Então, você vai ter ali duas referências. E, além disso, há mais referências. Você tem a escuta, você tem a escrita
E você pode ter também a fala, que é o momento que você pratica aquilo que você aprendeu. E aí, nesse caso, você vai precisar de uma pessoa para conversar inglês com você? Não necessariamente. Hoje em dia existem aplicativos que são capazes de corrigir a sua fala em inglês, inclusive a sua pronúncia. Um desses aplicativos são a Elsa, Elsa Speak. A Elsa é um aplicativo muito legal, onde você aperta o play, fala e ela te corrige. Corrige a sua pronúncia, se está adequada e assim por diante. Mas também você pode sim convidar alguém para conversar inglês com você. Mas o interessante é que você tenha como foco pessoas que sabem mais inglês que você, como os professores ou até alunos que estão em um nível mais avançado. Porque se você praticar o seu inglês de forma avaliativa com alguém que tem o mesmo conhecimento que você ou um conhecimento abaixo, você não vai conseguir ter muita noção se você está fazendo certo ou errado, porque aquela pessoa não tem ali o nível de conhecimento suficiente para avaliar você. Então, busque por pessoas que tenham conhecimento a mais ou até mesmo professores, porque essas pessoas sim vão ter total capacidade para conseguir te avaliar. Tudo bem? Isso é muito importante para você ter noção do seu desenvolvimento. A segunda coisa, o segundo erro, é se preocupar muito em parecer com os americanos. O famoso falar como um nativo. Tem uma coisa muito interessante sobre essa questão do falar como um nativo, que as pessoas geralmente desejam, é que não necessariamente as pessoas querem falar como um nativo. Elas querem falar bonito. Elas querem que o inglês dela pareça assim, digamos, perfeito, bonito, agradável. E aí, eu quero que você entenda o seguinte: não há problema nenhum em você ter um inglês bonito de se ouvir. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre aprender inglês, a sua maior preocupação não deve ser falar perfeito, não deve ser falar de um jeito bonito. A sua maior preocupação deve ser a aquisição do idioma. Isso significa ter repertório, ter noção de conversação, ter noção de expressões idiomáticas do inglês, que não necessariamente tem a ver com gramática, mas que tem a ver com o uso do dia a dia. Porque o que acontece? Se você se preocupar em falar muito perfeitamente cada palavra, você vai diminuir o seu repertório, porque a sua dedicação de tempo vai estar para a perfeição e não para aquisição. Ou seja, para abundância de conhecimento. E isso é um grande problema, porque daí quando chegar o momento de você precisar falar coisas mais diferentes, você não vai saber, porque a sua preocupação sempre foi ficar perfeito num tiquinho de coisas, ao invés de ter uma aquisição, ou seja, esse absorção de conhecimento. E isso no início deve ser o mais importante. Porque pensa comigo, imagina se eu, quando eu estava aprendendo português, desde lá o meu desenvolvimento de criança até a fase jovem, adolescente, a minha preocupação fosse falar em português perfeitamente. Isso iria ser um grande problema, porque quando eu era bebezinha, eu não sabia nem o significado das palavras. A minha maior referência era a minha família, era repetir o que as pessoas estavam dizendo. Então, se a minha mãe falava, isso aqui é uma mamadeira, eu nem precisava saber o significado da mamadeira, que aquilo ali era um recipiente térmico que mantinha o leite aquecido. Eu não tinha noção do significado de uma mamadeira, mas eu sabia que por referência do que minha mãe falava e pelas situações que eu vivia, aquilo lá tinha comida, que era o que me alimentava. Então, certamente eu não falava mamadeira, eu falava de um jeito, digamos assim, de um jeito não, digamos assim, incorreto, digamos assim. Mamar ou alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas o que eu quero que você entenda, que no início, o meu objetivo
como ser humano que vive em sociedade, é a aquisição do idioma. É conseguir ter repertório, noção do espaço que eu estou vivendo, para mim conseguir falar com as pessoas, mesmo que gramaticalmente incorreto. E aí depois eu fui para a escola e aprendi, olha, isso aqui é uma mamadeira. A mamadeira tem tantas sílabas. Eu aprendi de fato a língua portuguesa de um jeito técnico. Mas de início, o meu principal objetivo era a aquisição desse idioma. E esse deve ser o seu também. É uma opção, mas se você quer ir para o lado da perfeição primeiro e depois do repertório, tudo bem. Mas a primeira opção é melhor, tá? O terceiro erro que as pessoas cometem ao aprender inglês é a falta de contato com o inglês. As pessoas tendem a pensar que a aula será suficiente para aprender inglês, quando na verdade é uma parcela pequena desse aprendizado, é só um guia. Então, para que você de fato aprenda inglês, você precisa ter contato com o inglês, porque como eu sempre digo, não há aprendizagem sem exposição. Como é que você vai querer aprender a nadar sem se jogar na água e se mexer? Isso é impossível. É a mesma coisa com o inglês, você precisa se expor a ele. Não tenha medo de apertar o play no vídeo e tentar entender alguma coisa em inglês. Não tenha medo de falar com alguém em inglês que também está aprendendo inglês. Você precisa entender isso muito bem. Por quê? Tem chance de você aprender inglês uma vez por semana assistindo a aula? Sim. Só que você vai aprender por um tempo mais demorado. Vai demorar mais para você aprender. Agora, se você quer aprender inglês mais rápido e de forma mais efetiva, melhor, exponha ao inglês. Fique imerso no inglês. É a famosa imersão. Fique imerso. E quando eu digo imerso, eu falo imerso de verdade. Não é assistir uma música em inglês lá de vez em quando. É todos os dias ter contato com o inglês. Todos os dias assistir um videozinho. Todos os dias ver um episódio de uma série. Todos os dias escutar um áudio em inglês. Todos os dias ler algo em inglês. Todos os dias. Porque eu já mencionei aqui nesse canal que as nossas atitudes são determinadas pelos nossos hábitos. Tudo na nossa vida é um hábito. Se você faz todos os dias, aquilo é um hábito. Se você faz lá de vez em quando, ou você faz por obrigação, ou porque é preciso fazer, mas você não gosta. Então, torne o inglês um hábito na sua vida. Se você não está acostumada a ver as coisas em inglês, acostume-se agora, comece agora. E aqui nesse canal eu já dei várias dicas de como ter essa imersão. Vou deixar aqui em cima um vídeo falando um pouquinho sobre isso, depois você pode assistir. Esses foram os maiores erros que os iniciantes em inglês cometem. E quando escreve nos comentários, será que você já cometeu algum erro? Me conta aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.